Bitcoin a US$ 1 milhão. Parece loucura, né? Uma previsão meio explosiva, quase inacreditável. Mas e se a matemática por trás disso for, na verdade, surpreendentemente simples? Vamos mergulhar nos dados que sustentam essa tese tão ousada. 1 milhão de dólares por um único Bitcoin. É um número que, vamos ser sinceros, soa como pura fantasia, não é? Um valor que viraria o jogo financeiro de cabeça para baixo. Vamos deixar essa ideia sentar por um instante. É natural que a primeira reação seja de ceticismo. Afinal, a gente pensa, lá vem outra previsão maluca sobre o Bitcoin, certo? E olha, é uma reação super válida, porque estamos falando de uma valorização gigantesca a partir dos níveis atuais. Só que esta análise é um pouco diferente. Não se trata de um palpite qualquer, sabe? A fonte aqui é Matt Hogan, o CIO da Bitwise, uma empresa que gerencia bilhões de dólares em criptoativos. E a previsão dele não vem do nada. Ela é baseada numa tese de investimento muito bem fundamentada. A base de tudo isso não é nenhuma especulação selvagem. É uma tese central sobre como o dinheiro se move pelo mundo. E o mais legal é que é uma ideia bem simples, mas com um poder gigantesco. E aqui está o pulo do gato. O preço de US$ 1 milhão não depende do Bitcoin ser usado para comprar o cafezinho na esquina. Nada disso. Ele depende do Bitcoin conseguir pegar uma fatia de só 17% de um mercado que já existe e é enorme, o de reserva de valor. Ok, então, para a gente entender essa tese a fundo, precisamos dar um passo para trás e entender esse conceito fundamental. Afinal de contas, o que é essa tal de reserva de valor e por que isso é tão importante para essa história toda? De um jeito bem simples, pensa assim. É onde todo mundo, pessoas, grandes empresas, até governos, guarda o dinheiro sério, sabe? Aquele dinheiro para proteger a riqueza da inflação, das crises, ao longo do tempo. Não é o dinheiro do dia a dia, é a grana da poupança de uma vida, o patrimônio mesmo. E, historicamente, o que sempre cumpriu esse papel? Coisas como o ouro claro, imóveis naqueles lugares supervalorizados, obras de arte famosas, raras, e também títulos de governos que são considerados portos seguros. Basicamente, ativos que duram e que são escassos. E agora, segura essa. Se a gente somar tudo isso, o tamanho total desse mercado global de reserva de valor é estimado em mais de 900 trilhões de dólares. É uma quantidade de dinheiro que é até difícil de imaginar. Agora, olha só esse gráfico. A fatia do Bitcoin hoje é minúscula, é tipo menos de 0,2% desse bolo gigantesco. A oportunidade de crescimento só para chegar um pouco mais perto dos outros ativos é absurda. Beleza, então o mercado é gigante e a participação do Bitcoin é um grão de areia. Mas a pergunta de US$ 1 milhão literalmente é: por que o capital sairia desses ativos tradicionais para migrar para um ativo digital? Para entender isso, vamos pensar de um jeito prático. Imagina a carteira de um bilionário ou de um grande fundo de pensão. Eles precisam alocar centenas de milhões, às vezes bilhões de dólares, pensando em proteger esse valor por décadas. Agora, vamos comparar as opções que eles têm olhando para essa tabela. Ouro é pesado, é caro de guardar um cofre, é complicado de verificar, imóveis de luxo, liquidez baixíssima e um custo de manutenção altíssimo. Aí a gente olha para o Bitcoin. É o oposto, né? Portabilidade instantânea, verificação criptográfica e custo de guardar quase zero. Ele foi literalmente feito para a era digital. Então, nesse cenário, a ideia de mover uma parte do portfólio, digamos aqueles 17%, para um ativo que nasceu digital, bom, isso para de parecer radical. Vira, na verdade, uma estratégia de diversificação inteligente, totalmente lógica para o século XXI. Certo. A tese macro, a visão geral, parece fazer sentido. Mas, e na prática, para quem está investindo hoje? O que isso significa de verdade? Que tipo de oportunidade é essa? A matemática aqui é bem direta. Atingir a meta de US$ 1 milhão, a partir dos patamares recentes, representaria multiplicar o capital investido por várias vezes. Sinceramente, existem poucos ativos no mundo que oferecem esse tipo de potencial com uma tese tão clara por trás. Mas, e esse é um mas bem grande, é super importante entender uma coisa. A jornada até lá não vai ser uma linha reta e bonita, nem de longe. O caminho do Bitcoin é uma montanha russa, com uma volatilidade brutal. Quedas de 50% ou mais são completamente normais nesse mercado. É essencial entender que o jogo é de longo prazo para não entrar em pânico.
E claro, isso tudo não é para amanhã. A projeção para essa realocação de capital é de 5 a 10 anos. O que estamos vendo agora, com a entrada dos ETFs, é só o comecinho. Os ETFs são fundos que facilitam muito o investimento institucional e eles já atraíram mais de 100 bilhões de dólares. É o primeiro grande sinal de que essa mudança está acontecendo. Isso tudo nos leva ao ponto central desta análise. Como encarar uma informação dessas? A resposta está num conceito-chave do mundo dos investimentos, a tal da assimetria. Pensa só, os investidores mais bem-sucedidos da história não buscam certezas, porque, isso não existe no mercado. Eles procuram situações onde o potencial de ganho é mas muitas vezes maior do que a potencial perda. E essa é a definição perfeita de uma oportunidade assimétrica. O risco máximo é limitado ao capital que foi investido. Já o ganho potencial, esse tem uma magnitude que pode ser transformadora. Isso nos deixa com uma última questão para reflexão. Com o dinheiro mais inteligente do mundo começando a fazer essa alocação, de forma lenta, mas constante, qual passa a ser o risco maior a longo prazo? Ter uma pequena exposição a este ativo digital ou ficar completamente de fora e ignorar o que pode ser uma mudança tectônica no mercado de reserva de valor?